Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de lógica. Hoje a gente vai falar da inferência imediata. Ela é o processo em que a gente parte de um único juízo e a gente chega em outro, cuja verdade é consequência do primeiro. Ele é diferente do silogismo, porque no silogismo a gente tem dois juízos, né? Duas premissas que a gente chega numa conclusão. Aqui a gente só tem uma, então costuma-se dizer que não tem avanço de conhecimento, porque na verdade é a mesma coisa dita de uma forma um pouco diferente, né? A mesma ideia expressa de uma forma, uma outra relação, mas não é como o silogismo em que a gente junta duas ideias para chegar numa outra coisa, entende? Então alguns negam esse processo nome de inferência, o que faz sentido se entendemos por inferência um processo em que há avanço no conhecimento. Mas a gente não pode também concordar com o Bradley, que diz que é só um processo gramatical. Tem uma mudança da relação entre os termos, né? Então, basicamente assim, se a gente parte de algo como alguns homens não são sábios, para alguns homens são não sábios, temos uma mudança que não é meramente gramatical, pois temos um conceito negativo que é uma forma mental diferente do positivo. Então, tá aí porque que não é uma mudança meramente gramatical. E então a oposição que a gente viu no último vídeo, né, aquele quadrado de oposições, de se a contraditória é verdadeira, a outra é falsa, isso às vezes é tratado também sob o nome de inferência imediata, mas o Padre Jorge separou um pouquinho essas duas coisas. Então, o primeiro caso é o caso da conversão. Ela é uma inferência imediata pela qual o sujeito da inferida, que o Padre Jorge vai dando uns nomes, mas eu não consigo achar esses nomes em português. Então eu chamei a original de convertente e a resultante de conversa. Então você tem uma premissa, um juízo convertente que se torna numa conversa, né? Então o predicado da inferida, né, da resultante, é o sujeito da premissa. Então de S é P, a gente chega em P é S. Então ela tem duas regras esse processo de conversão, que a resultante, né, a conclusão deve ter a mesma qualidade da premissa, porque se eu estou dizendo algo a respeito, se eu estou unindo, por exemplo, homem e mortal, é porque eu estou unindo mortal e homem, né? Então eu não. A gente vai ver em alguns casos em que a gente faz, que nem a gente mostrou antes, né? Então, se alguns homens. O que que ele falou? Vai, se alguns homens não são plantas, se nenhum homem é uma planta, então todos os homens são não plantas. Então, nesses casos em que a gente cria termos infinitos, a gente tem que mudar a qualidade. Mas como aqui a gente só está invertendo a ordem, a gente não está trocando, né, negando algum termo, tudo aquilo que era dito antes está sendo dito da mesma forma agora. Então, se a gente estava afirmando uma ligação entre homens e mortais, agora a gente está afirmando uma ligação entre mortais e homens. Então, a qualidade tem que ser a mesma. E um termo não está distribuído na premissa, um termo que não está distribuído na premissa não pode estar distribuído na conversa, porque quando um termo não está distribuído, eu estou me referindo só a uma parte dele. E se eu chego numa conclusão em que o termo está distribuído, é porque eu só sabia de antes de uma parte dele, eu estou afirmando algo do todo dele, né? Seria como eu dizer, de alguns homens são corintianos, eu chego à conclusão que todos os homens são corintianos, né? Então isso seria, existe o método da indução que me permite aumentar, né, isso, mas não é o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo deduções, né? Então, vamos começar com a conversão da universal afirmativa. O predicado da premissa não está distribuído, logo a conversa deve ser particular, né? Porque lembra que o predicado de uma afirmativa é não distribuído, então a conversa dela vai ser uma particular. Como ela é afirmativa, a conversa também é afirmativa. Então, de todo S é P, a gente chega em algum P é S. Essa conversão às vezes é chamada de per accidens, né? Por acidentes. Na premissa, você teria o sujeito e um atributo, né? Mas quando a gente converte ela, a gente está colocando o atributo como sendo o sujeito. Então, a gente está olhando para o acidente como sendo o sujeito da proposição. Então, sei lá, por exemplo, quando a gente fala todos os pássaros, isso não é verdade, né? Mas vai, alguns pássaros voam.
quando a gente converte essa expressão, teria que ser alguns voam, são pássaros, né, então a gente acaba transformando em alguns voadores são pássaros, né, ou no inglês eles costumam falar algumas coisas que voam, alguns seres que voam são pássaros, né, porque a gente está colocando o atributo, ou seja, o acidente, como sujeito, por isso que ela tem esse nome, que é uma afirmação per accidens, quando a gente converte ela. Então a conversão da "e" e da "i" é chamada de simpliciter, porque quando a gente aplica as regras, a gente vê que não muda o tipo de proposição, né, aqui a gente mudou de uma "a" para uma "i", né, então todo S é P, algum P é S, a se converte para uma "i", mas a "e" e a "i" se convertem para elas mesmas, então se nenhum homem é uma planta, nenhuma planta é um homem, né, porque os 2 estão distribuídos, né, tanto o sujeito quanto o predicado estão distribuídos, então aqui também, e aqui nenhum dos 2 está distribuído, então nenhum dos 2 fica distribuído aqui também, né, então elas continuam a ser elas mesmas, né, se alguns homens são corintianos, alguns corintianos são homens, né. Não é um bom exemplo, né, mas se alguns homens são animais, alguns animais são homens, esse tipo de coisa. Então por isso que ela é chamada de simpliciter, né, porque é simples, é só você trocar mesmo, não precisa mudar o tipo de proposição. Aí vem um caso interessante que é a conversão da "o", da particular negativa. A gente tem uma premissa negativa com o sujeito não distribuído. Então, pela regra um, ela tem que ser negativa, né. Então o sujeito da premissa, que não está distribuído, né, porque ela é uma particular, ele vai aparecer na conclusão como predicado de uma negativa. Então ele vai estar distribuído violando a regra 2. Então a regra um faz a gente violar a regra 2. Então não tem como converter a "o". Se a gente falar, por exemplo, alguns homens não são corintianos. O que a gente pode dizer a respeito de corintianos, né? Será que, como a gente sabe o significado de corintiano, a gente sabe que é homem, né? Mas se a gente pensar assim, no caso dos europeus, alguns homens não são europeus. Bom, a gente poderia dizer que alguns europeus são homens? A princípio não, né? Pela gramaticalmente você não consegue dizer nada a respeito do predicado colocando ele como sujeito, né? Então é bem interessante. Então não tem como converter a "o". Aí seria a conversão das singulares. Elas só podem ser convertidas se ambos os termos forem singulares. E nesse caso elas são convertidas de forma simples. Então, um exemplo é: "O homem que vem em nossa direção é Sócrates", né, então você converte ela para Sócrates é o homem que vem em nossa direção. Mas se eu disser, por exemplo, Sócrates é homem, eu não posso converter para fazer, eh, homem é Sócrates, né. Então, tá, seria um homem é Sócrates, né, mas eu já mudei a questão. Quando se diz Sócrates é homem, não é verdade que homem é Sócrates. Aí vem o processo de equipolência ou obversão. É uma inferência imediata pela qual uma proposição retém o seu sujeito, mas o predicado é o contraditório do original. A resultante é chamada de obvertida e a premissa de obvertente, pelo menos esse seria o nome mais faz mais sentido para mim. Então as regras do processo são as seguintes: a gente muda a qualidade da proposição e substitui o predicado por seu contraditório. Aqui eu coloquei um til antes para dizer que, por exemplo, isso aqui é não P. Então de todo S é P, nenhum S é não P. Você vê que só mudou a qualidade, né, de uma universal afirmativa para uma universal particular. Então nenhum S é P, mudou para todo S é não P. De algum S é P para algum S é não P. Tá certo isso? Muda aqui teria que ser uma O, né. Escrevi errado. Muda a qualidade. Então, aqui tá errado. Aqui é O, aqui é I. De algum S é P, algum S é não P, e de algum S não é P para algum S é não P, tá. Então o próximo processo é a contraposição, que é o processo pelo qual a gente obtém uma conclusão em que o sujeito é o contraditório do predicado da original. Então você vê que a gente saiu de um S é P para um não P é S. Então, basicamente, a regra que o Padre Jorge dá seria, você acha a obversa e depois converte ela. Então, todo S é P é a mesma coisa que dizer que nenhum S é não P.
E aí a gente, a universal negativa, ela tem uma conversão simplícita, né, então a gente está em todo nenhum S é um não P, a gente pode trocar para nenhum P é S. Então, aqui no caso da I não tem como fazer, né, mas aqui nenhum S é P, se transforma em algum não P é S, e algum S não é P, em algum não P é S, né, então esse é o processo da conversão, da contraposição, desculpa. Aí vem a inversão, que é o processo pelo qual o sujeito da proposição original, da resultante, é o contraditório do sujeito da original. Então, esse é um processo meio complicado, em que você vai fazendo obversões e conversões, intercalando, porque se você chega numa O, acaba, né? Porque você não pode depois converter a O, né? Então, você tem que faz um caminho muito louco para ir chegando nessa inversão. Mas de todo S é P para algum não S não é P, a particular afirmativa também não tem como você fazer esse processo. De nenhum S é P, a gente pode dizer que algum não S é P, e também a particular negativa também não tem como fazer esse processo. Então, o Padre Jorge dá uma tabelinha de resultados, tem 8 combinações possíveis, né? Porque a gente tem dois termos, o sujeito e o predicado. O sujeito e o predicado podem ser, cada um dele pode ser, continuar a ser ele mesmo ou o seu contraditório, né? Então tem duas possibilidades para cada um, mas são dois termos, então tem 4 possibilidades para cada um. E cada um desses termos pode estar no sujeito ou no predicado, então tem 8 possibilidades no total. Só que aí, o Padre Jorge, algumas vezes, ele faz assim, ele apresenta a obversão, a conversão, aí tem a conversa obvertida. Aí a contrapositiva obvertida, né, então tem alguns que não tem nome, é só o nome dos 2 processos que a gente faz um em seguida do outro para chegar nesse resultado. Então, por exemplo, você vê que tem 8, né, a original, a obversa, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque vai ter o S no sujeito do mesmo, ou o predicado negado, mas aí eu tenho a negação do predicado, mas o predicado aparece no sujeito, aí o sujeito entende? Tem todas as combinações possíveis, né? O sujeito e o predicado, o sujeito e o contraditório e o predicado, mas aí você inverte, então, mas basicamente os processos são assim, tem a original, a obversa, a conversa obvertida, a contrapositiva obvertida, a inversa e a inversa obvertida, tá? Mas fica aqui a tabelinha, o X é onde não tem como fazer esse processo, né? O tios antes é porque é o contraditório do termo em questão, e é isso aí. Existem outras variedades de inferência imediata, que seria, por exemplo, a adição de determinantes, que é, por exemplo, uma estátua é uma obra de arte, então uma bela estátua é uma bela obra de arte. E o Padre Jorge diz então que isso só acontece quando o determinante modifica os termos do mesmo jeito. Então ele dá o exemplo de um jogador de futebol é um homem, um bom jogador de futebol é um bom homem. Então não necessariamente, né? Porque bom homem trata da habilidade dele como jogador, o que não significa que ele seja uma boa pessoa, né? Aí tem o contrário também, que é a omissão de determinantes. Quando a gente diz, homens são racionais, homens são mortais, racionais, desculpa, logo homens são mortais. Mas a gente não pode fazer isso quando o, o determinante altera o significado do predicado. Então ele dá o exemplo de assim, manifestações espiritualistas são supostos fatos. Logo, manifestações espiritualistas são fatos, né? Do fato de que alguém supõe uma coisa, né? Ah, isso supostamente é bom. Logo, isso é bom, né? Então não é um raciocínio correto, mas às vezes tem casos e casos, né? Você tem que entender o significado para poder fazer essa inferência, né? Aí tem a inferência por concepção complexa. Consiste em empregar ambos sujeito e predicado como parte de uma concepção mais complexa. Então seria, por exemplo, bronze é um metal. Uma estátua de bronze é uma estátua de metal. Você vê que não é exatamente o que a gente fez antes no caso da adição de determinante. Se a gente falasse, por exemplo, sei lá, bronze. Por exemplo, bronze é um metal. Então, bronze, não sei se isso existe, mas sei lá, bronze amarelo é um metal amarelo. Aí sim, beleza.
Mas aqui eu não estou botando uma coisa na proposição bronze é metal, como a gente fez anteriormente, mas eu estou botando ela em alguma outra coisa. Então, uma estátua de bronze é uma estátua de metal. A gente aplicou ela à estátua, né? E não aplicar, sei lá, alguma coisa ao bronze e ao metal. Então, tem essa pequena diferença. Também nesse caso podem surgir algumas falácias, como todos os juízes são profissionais do direito. Então, a maioria dos juízes é a maioria dos profissionais do direito. Né? Essa última frase querendo dizer que, na verdade, seria um jeito de dizer que a maioria dos profissionais de direito são juízes, o que não é verdade, né? Então, tem que tomar cuidado com essas inferências. Teria também a por relação com conversa, que tem origem nos termos relativos. Então, se a gente diz que Sócrates é o esposo de Xantippe, logo Xantippe é a esposa de Sócrates, né? Então, aprendemos também que o nome da esposa de Sócrates era Xantippe, algo que eu não sabia. E aí, alguns lógicos formais negam que esse modo de inferência imediata recaia sob a província da lógica, desculpa. Seria sob e não sobre, né? Então, dizer que se A é pai de B, B é filho de A, não é uma lei do pensamento, seria necessário conhecer os termos. Então, seria aquilo que a gente disse de hoje em dia ser lógica mais formal, né? Então, não significa que os lógicos formais não saibam disso, eles sabem, mas ele diz que isso não faz parte da lógica propriamente dita. Tudo bem que, assim, eu acho que os caras hoje em dia fazem. É que, assim, teria umas leis mais gerais da lógica, e aí você cria sistemas para aquilo que você quer dizer. Então eu imagino que nesse caso, eles criariam uma função que teria tipo dois elementos, né? Seria, por exemplo, assim, P de xy, seria x é pai de y. Você teria uma outra função que seria f de xy, que é x é filho de y. E aí você colocaria como uma regra do seu sistema que se PXY implica, quer dizer, P de XY é equivalente a F de YX, né? Quer dizer que se X é pai de Y, Y é filho de X, né? Então você criaria essa regra, mas isso não seria uma regra da lógica, uma regra que você criou para expressar no seu sistema, né? Então tem também a inferência imediata por consequência modal, que é quando partimos da necessidade de algo para afirmar sua possibilidade, eu escrevi necessidade 2 vezes. Tá certo também, né, se uma coisa é necessária, ela é necessária, né, seria uma regra no princípio de identidade, né, mas aqui, é necessário que todo triângulo tenha 3 lados, logo é possível que todo triângulo tenha 3 lados, né, então a gente, infere a possibilidade a partir da necessidade. Então vamos para os exercícios. Defina inferência imediata e dê um exemplo de cada um dos casos a seguir, dando uma breve justificativa para cada um. A subalternação, então esse seria do capítulo anterior, teoricamente, né? Mas se você estudou direitinho, você sabe o que é subalternação. A conversão, contraposição, determinantes adicionados e relação conversa. Expresse os seguintes, expresse os seguintes na forma lógica e, se possível, dê, com um acento ali que faltou, em cada caso, o converso da contrapositiva. Então, primeiro tem que fazer a contraposição, né? Depois converter. Apenas formigas são realmente industriosas. Esse apenas é chato, porque você tem que transformar, né? Não é um quantificador, né? Você tem que fazer, acho que o contrário, todo. Bom, fica o exercício aí para vocês fazerem. Apenas alguns insetos são industriosos, nenhuma folha é senão branca, nenhuma folha é senão branca, e examinar as seguintes inferências. A tartaruga é um animal, portanto, uma tartaruga inusualmente veloz é um animal inusualmente veloz, né? Quer dizer, se uma tartaruga tem uma velocidade acima da média, ela é um animal com velocidade acima da média. É interessante. A gente não falou exatamente disso, mas vocês podem ter uma ideia. A gente falou. Mas enumere e ilustre várias formas de inferência imediata e considere em qual medida elas nos dão uma verdade nova. Defina conversão e obversão. Encontre a obversa da conversa de ninguém exceto os valentes merecem o justo. Alguns que são bem educados são crédulos.
E também a conversa de onde a fumaça há fogo e nem tudo que brilha é ouro. Investigue as relações formais entre todo S é P e todo não S é P. Seria para você dizer qual processo que é, né, que relaciona as duas, né? Todo não S é P e todo não P é S. Todo não S é P e todo S é não P. Mencione todas as inferências imediatas que podem ser obtidas da contraposição. Apenas os corajosos merecem o justo. E eu acho que vai ser a última. O que é inferido na conversão não é propriamente algo diferente da convertente, mas a mesma coisa. É, no fundo, acho que já caiu na outra questão, né? Que trata de se existe conhecimento novo na inferência imediata, né? Tem mais ainda. Defina a obversão e mostre o princípio sob. Eita, eu tô meio analfabeto. Sobre o qual essa forma de inferência está baseada. Explicite a relação lógica, se há uma, entre a primeira proposição a seguir e cada uma das outras. Então você pega a primeira, né, e vê a relação dela com as outras. No inglês estava assim, bom, os homens bons apenas são sábios, né, quer dizer, apenas os homens bons são sábios, seria isso, né, mas aqui eu coloquei nécio como um sinônimo de não sábio, né, para que eu saiba, poderia ser um ignorante, né, mas ou um nécio, né. Aquele que é bom não é nécio, todo aquele que não é bom é nécio, nenhum nécio é bom, nem todos os homens bons são sábios, é falso que todos os nécios são bons. Então, você pega a primeira e vai comparando com cada uma das posteriores para ver qual a relação. Como você mostraria que a negação de uma negação é uma afirmação? Mostre como uma afirmação pode ser expressa tanto como A, E, I ou O. Essa mudança envolve alguma mudança no material no significado? E sua aplicação é de valor na lógica? Eu não sei se a gente falou muito do valor na lógica, mas eh, no- nos silogismos a gente vai ver que para transformar silogismos de terceira, segunda ou quarta figura na primeira, muitas vezes a gente usa essas inferências imediatas. Então, galera, basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, por favor, curta, compartilhe, comente aí que eu respondo, se eu souber, né, responder as perguntas de vocês. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a